Bem, numa abordagem mais clara aqui, eu tenho aqui uma placa-mãe da marca ECS, uma placa-mãe muito boa. Essa é uma placa-mãe antiga, meu computador deu problema e eu tive que, nessa placa eu tive que substituir por outra. No caso, eu vou estar demonstrando aqui os componentes simples de uma placa-mãe, caso ninguém conheça. Essa é uma das principais placas quando se quer montar um computador ou fazer um upgrade, você deve conhecer bem os componentes que você vai precisar para comprar os demais componentes. No caso, o processador, a memória, alguma placa off-board que você quer montar ou algum periférico externo que demande a exigência da placa-mãe. Que você pode ver, os componentes são bastante simples, que não tem segredo nenhum, os componentes externos que eu tinha mostrado anteriormente, conector de mouse, teclado, porta serial, paralela, que era usado antigamente para impressoras mais obsoletas, conector de vídeo onboard, dois conectores USB 2.0, dois conectores USB 2.0, conector de LAN ou rede externa, é, entrada de microfone, saída de áudio, essa verde, azul, entrada de áudio. E aqui pode estar vendo todos os componentes da placa-mãe. Aqui você está vendo o processador. Aqui é um slot onde você encaixa todos os processadores que você precisa. No caso, essa placa-mãe aceitaria, você pode estar observando no manual quais os processadores que ela aceita. No caso, ela aceitaria um computador Pentium 4, um Celeron D, um Celeron M, um processador simples. No caso, você poderia colocar até um processador da AMD, pois ela possui chipset da VIA. Não entraria em conflito nenhum com qualquer processador que você colocaria nesse slot. Aqui é bem simples, só puxar essa trava, levantar. Observe, você deve ter muito cuidado para não tocar muito quando for colocar o processador nessas linhas aqui, que alguma gordura da mão, pó, fluido pode danificar esses contatos e é coisa muito simples. Se você observar, são minúsculos pontos. Aqui você coloca o seu processador, encaixa aqui direitinho, vê se está firme. É só colocar a ventoinha aqui por cima, no caso ela é bem maior do que esse quadrado aqui do processador e tamparia tudo resfriando o componente. Mas aqui do lado você pode estar vendo os slots de memória. No caso aqui, você pode estar vendo dois slots azuis e dois slots roxos. No caso aqui, essa placa era a versão 2006-2007, uma placa muito boa, pois ela aguentaria dois tipos de pente de memória. No caso aqui, esse slot azul é o slot de memórias DDR1, 2,5 volts. E aqui de 1,5 volts, o roxo, slot de memória DDR2. Ou seja, uma placa híbrida. Ela aceita dois tipos de memória ao mesmo tempo. No caso, aqui, você pode estar vendo memórias DDR2 1533 ou memórias DDR1 400. No caso, essas memórias são muito obsoletas. No caso do dia de hoje, você pode estar vendo memórias 667, 800 a 1080 versões. As versões das memórias. No caso aqui, não pegaria nenhuma. No caso, a placa que eu tenho no outro computador é uma memória DDR2 de 1 GB, 667, não se encaixaria bem aqui por causa das suas versões. Eu poderia entrar em conflito com os demais componentes. Aqui você pode estar vendo esse conector grandão, que é aquele principal que conecta a fonte de alimentação. Não tem erro nenhum, ela tem umas pontinhas aqui, só você olhar no conector e encaixar perfeitamente. Aqui você pode estar vendo aqui dois conectores ID1 e ID2. ID1 serve para conectar drives de DVD ou CD-ROM e o ID2 o mesmo. Você coloca um flat cable, ele possui duas entradas para gravadoras. No caso aqui eu poderia botar uma gravadora aqui e uma gravadora aqui, ligando um cabo aqui e outro cabo aqui. Ou então eu posso ligar um cabo aqui com duas gravadoras e outro cabo aqui com duas gravadoras. Eu teria 4 gravadoras de CD-ROM ou DVD no meu aparelho. Aqui você pode estar vendo essa bateria aqui. Essa bateria, no caso, isso aqui é a BIOS. No caso, essa bateria em relação à BIOS,
ela guarda todas as informações, configurações do seu computador. No caso, a hora, configuração de memória, tudo isso está guardado aqui na BIOS. E o que protege esses dados após você desligar o computador é essa bateria que mantém todos os seus dados na memória aqui instalada. Aqui esses dois componentes você pode estar vendo aqui são os conectores do conectores do HD. No caso aqui SATA 1 e SATA 2, ela aceitaria tanto HDs modelo SATA 1 quanto SATA 2, sendo que o SATA 1 possui uma velocidade de gigabytes de processamento do cabo maior e o SATA 2 muito maior ainda do que o SATA 1. Esse pontinho vermelho serve para tipo limpar a BIOS, caso esteja danificado, alguma coisa assim, que tenha perdido a senha, a configuração, você tira esse pontinho daqui e coloca no outro, tipo limpar, é mais para usuários avançados. Aqui você pode estar vendo os conectores frontais, que você conecta luz do HD, botão liga e desliga do painel. Já vem os conectores, só você encaixar, olhando de certo com o conector da placa-mãe. E que você pode estar vendo aqui, ó. Isso aqui são dois conectores USB frontais, no caso da entrada USB frontal. Para você conectar aqui e ligar o computador. E montando passo a passo. Aqui você pode estar vendo uma conexão FDB, ou seja, é a conexão que você conectava antigamente drives de disquete. Não usamos mais drives de disquete no ano de 2009. Por isso, essa entrada é totalmente obsoleta e as placas atuais não vêm mais com esse conector. Aqui você pode estar vendo mais outro conector de áudio frontal. Você conecta esse daqui e esse daqui. Já tem os cabos tudo certinho quando você compra seu gabinete. Aqui você pode estar vendo 3 barramentos PCI. Esse aqui PCI 1, PCI 2, PCI 3 no caso, e esse daqui é o AGP 8 vezes. No caso era usado para placas de vídeo e placas avançadas. No caso de usuários mais exigentes. No caso aqui, como é um computador doméstico, uso doméstico, eu usaria somente uma placa de vídeo AGP 8 vezes. Aqui eu poderia estar conectando uma placa de vídeo. Aqui no PCI 1 eu poderia estar conectando uma placa de áudio. No 2 uma placa de captura ou de TV. E aqui outra placa de minha preferência. Aqui você pode estar vendo que é um barramento 8 vezes. No caso eu poderia só conectar uma placa de vídeo 8 vezes. Nada de placa 2 vezes, 4 vezes, pois não daria certo. Aqui você pode estar vendo mais um conector da fonte. Conector com 4 pinos. No caso eu poderia estar ligando, aqui vem um cabo para eu ligar e aqui outro cabo para eu ligar a fonte, não tem engano. E aqui esses dois pontinhos você pode estar vendo que é o encaixe do cooler do processador. No caso, o cooler que colocaria no processador, eu encaixaria seu cabo de alimentação bem aqui, ao lado do cabo da fonte. Aqui você pode estar vendo aqui esse complexo de alumínio. Aqui embaixo tem um cartuchão bem grandão, chip igual esse daqui, que esse daqui é o chipset norte e o chipset sul. No caso, como essa é uma placa mãe da SCS, eu poderia estar conectando um processador da AMD como tanto um da Intel, porque o meu chipset é da Via. No caso, se meu chipset fosse da Intel, eu não poderia conectar um processador da AMD, porque entraria em conflito, porque são duas tecnologias diferentes e dois fabricantes diferentes também. Um se opõe ao outro. Ou se eu tivesse um chipset da Intel, não poderia estar conectando um processador da AMD. Não há segredo nenhum. Só você ver o manual de sua placa-mãe. Posso estar certinho, dar uma lida, você vai entender muito bem.